21 do capítulo 15. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou-se ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela lhe disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Graças a Deus. Quem aqui já ouviu falar sobre a história dessa mulher cananeia? Amém? A maioria. Isso é uma grande verdade, porque e você ainda vai ouvir muitas vezes essa palavra ser pregada. Porque a Bíblia, ela é isso aqui e ponto final, ela não vai mudar. Nós vivemos numa geração em que as pessoas adentram dentro da igreja querendo ouvir algo novo, querendo algo novo de Deus. Mas não existe nada novo de Deus em relação à palavra. A palavra ela é a mesma, não se acrescenta vírgula nem ponto. Porque se Deus não tivesse constituído isso, hoje em dia teriam várias Bíblias por aí. Já existem vários segmentos. Imagine se Deus tivesse deixado brecha para que pudesse se acrescentar algo à sua palavra. Pois bem, Ele não deu legalidade para que o homem venha fazer isso. E assim a palavra de Deus se mantém íntegra. Então você vai ver diversas vezes esse mesmo texto sendo pregado. Mas Deus dá um entendimento a cada um segundo a necessidade do povo. Então eu consigo crer com essa palavra, juntamente contigo que já conhece, que a palavra ela nunca vai mudar por causa de nós, mas somos nós que temos que mudar por causa da palavra. Porque a palavra, quando você adentrar na igreja, provavelmente, né, se você não é um novo convertido, você já ouviu falar aquela palavra em um lugar, você já ouviu alguém pregar sobre ela. E a palavra ela vai continuar sendo a mesma, não vai vir nada de diferente. O que está escrito não vai mudar. O que vai mudar é a forma que você chega diante da casa de Deus. Então nós conseguimos acreditar que não é a palavra que muda, nós é que temos que mudar a respeito da palavra. A palavra é que tem que trazer essa transformação, essa mudança no nosso coração e na nossa mente, para que nós possamos desfrutar daquilo, né, que lá em Romanos 12:2 fala, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos ser transformados pela palavra. Interessante que isso é um texto, eu falei que eu vou ser bem rápido mesmo, porque o que Jesus trata aqui não precisa enfeitar, a palavra por si só ela se revela aos nossos corações. A Bíblia vai dizer que partindo Jesus dali, foi para as cercanias de Tiro e Sidom. E ali aconteceu que uma mulher cananeia saiu ao seu encontro, gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E essa mulher, o interessante é que havia já uma rincha de longa data, desde a época, né, dos cananeus, em que foram o último povo que os filhos de Deus lutaram quando entraram na terra de Canaã. Então a rincha já é de muito tempo. E quando Jesus chama aquela mulher de cachorra, né, falar sobre os cachorrinhos, ele não está ofendendo ela, porque Jesus ele não ofende. Jesus não é como eu e como você, que no calor da emoção, às vezes declara ou libera alguma palavra, que às vezes a gente até se arrepende depois, ou deveríamos nos arrepender. Mas Jesus, ele não frustra ninguém, ele não ofende ninguém. E ele está tratando aquela mulher como se tratava naquela época. E aquela mulher, ela vem gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. E eu estudando, lendo esse texto,
nós vamos procurar saber como é que era a vida dessa mulher, porque ela tinha uma filha dentro de casa endemoniada. Quando você vê um demônio manifestar na igreja, tem muita gente que já quer sair correndo da igreja. Imagine você ter uma endemoniada dentro de casa. Imagine na hora de dormir, você não sabe se dorme ou se vigia. Eu estive uma certa vez fazendo uma visita na casa de uma senhora, onde ela estava ali muito debilitada, e a sua casa, né, acontecia que quando ela passava mal, ela chamava, mandava seu filho ir lá me chamar para eu ir lá trazer uma palavra, orar. Interessante que numa visita dessa, o filho dela, né, ele manifestou. E ali o Senhor nos deu vitória, o demônio foi expulso pelo sangue de Jesus, que é Jesus, é o sangue de Jesus na cruz do Calvário, que é derramado sobre as nossas vidas e nos dá a legalidade, quando nós aceitamos a Cristo, para pisar em serpentes, escorpiões e toda a obra do mal. E quando nós cremos nisso, nós temos autoridade em Deus, não porque somos nada, porque nós não somos nada. Do pó nós viemos e para lá nós tornaremos. Mas é a graça de Deus na nossa vida que nos dá essa condição. E eu perguntei depois para aquela mulher, isso acontece frequentemente? Ela, frequentemente ele se manifesta aqui, fala que vai me matar, vai matar o primo, o tio. E eu fiquei abismado, porque eu vi a situação que eles estavam vivendo. E eu analisando esse texto, veio à minha mente aquele momento. E eu fiquei imaginando o que aquela mulher não passava. Aquela mulher não podia fazer nada. Por quê? A sua filha era uma endemoniada. E quando ela fala, clamando aquilo, possivelmente ela era possessa por uma legião. Então ela sofria muitas adversidades dentro da sua casa, quando aquela menina manifestava. Porque a pessoa possessa, ela não vive 100% possessa. Tem horas é que ela fica sã. Eu imagino que a mãe dela, no momento em que ela estava sã, a mãe dela conseguiu sair de casa, porque ela ouvira falar que Jesus estava passando naquele lugar. E ela, antes mesmo de chegar em Jesus, ela já vem gritando para chamar a atenção dele. E ela fala, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. E a filha daquela mulher não era uma pessoa em que você podia falar assim, ó, dá uma olhada na minha filha aí, porque ela é endemoniada. Quem queria olhar uma endemoniada? Então ela não podia fazer nada, a vida dela estava paralisada por conta da filha. E havia uma esperança para aquela mulher. Ela ouvira falar que Jesus passaria por Tiro e Sidom. E ela, justamente sabendo disso, ela corre ao encontro de Jesus. E uma coisa interessante é que nós, quando nós estamos dentro de um problema, passando uma adversidade, nós não temos que ficar parado, estagnado, esperando, né, o mal vir bater a nossa porta e nos derrubar. Nós temos que correr atrás daquele que pode nos salvar. Correr atrás daquele que pode trazer libertação para a nossa casa, para a nossa família. Porque é bem verdade que estamos num culto de oração, de intercessão. E muitas das vezes você não vem só por causa de si mesmo. E muitas das vezes você vem aqui para orar por um familiar, um filho, um parente, que não consegue vir aqui porque está passando uma adversidade muito grande ou não conhece Jesus. Então você vem aqui para rogar a Jesus pela vida dele ou pela vida dela. Então você está tendo compaixão daquela pessoa, porque ela não tem capacidade de buscar por si próprio, assim como Jesus desceu do céu por causa de nós, que nós não tínhamos capacidade de por si só, né, pedir perdão ao Senhor e se reconciliar com Deus de novo. Jesus teve compaixão de nós, porque Deus não tinha a quem usar mais, e Jesus tem compaixão de nós e desce. Ele vem para nos resgatar. E aquela mulher, ela tem essa atitude. A filha dela não pode fazer nada por si mesma. E muitas das vezes é assim. Tem pessoas na nossa vida que não podem fazer nada por si mesma. Mas eu e você, nós podemos vir na casa do Senhor e clamar o nome dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão. Ela não pode fazer nada por ela não te conhece, mas eu te conheço. Salva ela, resgata, tira das drogas, porque Jesus pode fazer isso. E essa era a situação que aquela mulher vivia. E o interessante do texto é que aqueles que estão próximos de Jesus, antes dela chegar, se lança aos pés dele e fala, Jesus, despede ela, que ela vem gritando atrás de nós. Aí é interessante que Jesus vira para eles e fala assim, eu sei para que vim, eu não vim para todos, eu sei qual é a minha missão, eu vim para os perdidos da casa de Israel. Jesus conforta o coração deles falando assim, não se preocupa que ela vem gritando, se preocupa com você e que eu estou aqui.
Porque ele deixa bem claro para ele que ninguém pode roubar aquilo que é deles. Porque muitas das vezes é assim na nossa vida, a gente quer atenção só pra gente. Às vezes a gente está ali, quero falar com o pastor, só que tem 3 pessoas na frente. Aí você, poxa, pastor, despede logo esse povo que eu preciso falar. Porque muitas das vezes a gente é assim, egoísta. E assim, naquele momento eles foram egoístas. Por quê? Jesus despede ela que está vem gritando atrás de nós. E Jesus acalma o coração deles e fala isso. Eu sei para que eu vim. Então fica tranquilo, deixa ela chegar. E aquela mulher, ela chega e ela roga. Jesus, tem misericórdia. A minha filha está endemoniada, eu preciso, me socorre. O texto é bem claro, ela fala, socorro. E Jesus olha para ela, não é lícito pegar dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Aí aquela mulher responde assim para o Senhor, sim, Senhor. Ela concorda que Jesus está chamando ela de cachorra. Ele fala, não é lícito tirar dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela fala assim, sim, Senhor, eu concordo. Por que ela concorda? Porque ela estava reconhecendo em Jesus autoridade. Ela não queria saber de que forma ele ia tratar com ela. Ela precisava que a filha dela fosse curada. Ela precisava que a filha dela fosse liberta. Ela não estava preocupada com a forma em que Jesus ia falar, que palavra ele ia usar. Porque é bem verdade que muitas das vezes a gente entra aqui na casa do Senhor e quer escolher a palavra que Deus vai falar conosco. Se ele for Jesus mesmo, se for de Deus mesmo, vai falar assim assado. Mas não, Jesus chama ela de cachorrinha. Jesus é Jesus, vai me tratar diferente. Não, ele tratou ela igual todo mundo tratava. E ela fala assim, sim, Senhor, porque ela sabia o que ela foi buscar. Independente da forma que ele ia usar para falar com ela, independente da forma em que ele ia colocar ela sabia o que ela foi buscar aos pés de Jesus. E ela não estava preocupada, ela não ia perder o foco porque ele chamou ela de cachorrinha. E ela aproveita aquela palavra e fala assim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos seus donos. Interessante isso, porque na nossa vida nós recebemos muitas palavras e algumas a gente não quer dar crédito, não quer ouvir. As pessoas às vezes lançam uma palavra ruim para a nossa vida e a gente, em vez de pegar aquela palavra, orar em Deus e pegar aquela palavra e construir degraus para alcançar um nível maior de fé, para poder rogar a Deus pelaquela vida, a gente se preocupa com a palavra que foi lançada. Mas a palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará a mim e a sua tenda. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Então, quando alguém lançar, profetizar uma palavra de maldição que você não queira, não rebata. Mas pega aquela palavra, ore em Deus e Deus vai te dar a vitória em cima daquilo. Porque ela concorda com a palavra que ele deu. Se fosse eu e você naquele momento, nós já íamos ficar cabisbaixo. Me tratou igual todo mundo. E Jesus, ele trata a gente assim, por igual. Não importa se você não é diácono, se você não é presbítero, não é evangelista, não é pastor. Jesus, quando ele olha para a terra, ele vê de uma forma assim paralela, todo mundo como igual. Então Jesus, ele trata todo mundo em comum acordo, de igual para igual. E Jesus, ele sempre vai vir assim, confrontando a nossa vida, para que nós venhamos a mudar. Lembra que eu falei no início que a palavra ela não muda, é a mesma palavra. É nós que temos que mudar por causa da palavra, e não a palavra mudar por causa de nós. Porque todas as vezes que você abrir a Bíblia, lá em João 3,16 vai estar escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você vai ouvir isso o resto da tua vida até Jesus voltar ou ele levar você para ele. Porque a palavra ela não vai mudar, ela é essa. E a palavra de Deus é essa, que nós devemos correr atrás das nossas necessidades. Porque muitas das vezes a nossa dificuldade, ela paralisa a gente. A gente sabe onde recorrer ao milagre, mas às vezes nós ficamos paralisados. Nós não vamos atrás da nossa bênção como aquela mulher foi. Ela viu em Jesus a oportunidade do livramento da filha dela. E ela foi atrás daquilo, porque ela sabia que Jesus podia, era a única chance que ela tinha.
E a adversidade muitas das vezes faz isso, paralisa a gente. Ela falou assim, eu não posso sair de casa que minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas ou eu saio de casa, né, e busco algo para poder transformar a vida dela, para a gente sair desse cativeiro, sair desse momento difícil, desse vale. Ou eu permaneço aqui, ela desfalece e eu desfaleço. E muitas das vezes é assim, a pessoa está lá, ela não tem força para vir aqui e está desfalecendo. E eu lembro dessa mulher que ela tinha força, ela conseguia vir à casa do Senhor, mas ela não vinha. Por quê? Porque o mal já estava corroendo ela, ela estava perdendo as forças, não por causa da doença, mas por quê? Porque os seus familiares morreram. E ela entrou numa depressão muito forte, aquilo ali foi corroendo, tirando as forças dela. Em vez dela correr para a casa do Senhor, que é onde Jesus poderia libertar ela, ela foi aprisionada dentro da própria casa. E juntamente com ela, aqueles que estavam com ela. Então aquela mulher, se ela não toma aquela atitude, ela ia ficar aprisionada o resto da vida com a sua filha ali. Mas ela não fez isso, ela correu atrás do milagre dela. Nós precisamos correr atrás para resolver os nossos problemas. Nós precisamos correr atrás para buscar alcançar aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Porque paralisado, estagnado, não dá. Não tem como Jesus agir dessa forma. E não importa quem tente te paralisar, te bloquear. Porque muitas das vezes a gente vem para a casa do Senhor e a pessoa que está do nosso lado, irmão, quer nos parar. Assim como os discípulos fizeram, eles queriam neutralizar ela. Mas ela precisava, ela sabia para que vinha. Ela sabia que precisava romper com as barreiras, né? Ela sabia que precisava chegar até ele. E você precisa saber que você precisa chegar até os pés de Jesus. Quando você chegar aos pés de Jesus, não importa o que falaram para você, despede ele, despede ela, você não presta, tu não vale nada, tu não é homem de Deus, tu não é mulher de Deus, não importa. E muitas das vezes é assim, são pessoas que andam com Jesus, estão dentro da casa do Senhor, mas está querendo te colocar de lado. Mas não toma isso para você. Você precisa de Jesus, você precisa estar aos pés de Jesus, para que a sua necessidade seja alcançada. É interessante que hoje é um culto bem distinto por causa disso, que é um culto de oração intercessória, um culto onde nós venhamos buscar revestimento, misericórdia, onde nós venhamos aqui orar pelos pedidos, pela cesta. Por quê? Existe uma grande necessidade de libertação, necessidade de cura, necessidade de transformação. E você veio aqui para isso, para buscar por si mesmo, mas também buscar pelas vidas que não conseguem chegar aqui, porque alguns estão endemoniados, alguns não conseguem vir à casa do Senhor, não se libertam da bebida, das drogas, e às vezes é teu marido, ou é tua mulher, ou teu filho, sabe, o mundo está agarrando ele, mas você veio aqui para buscar a misericórdia de Jesus, e você vai alcançar a misericórdia de Jesus, mas se você não ligar para a palavra em que é lançada, mas você se ligar naquilo que Jesus tem para fazer na sua vida. Porque a palavra que Jesus libera não é uma palavra que exalta ela, que coloca ela por cima. Jesus não chama ela de bem-aventurada, chama ela de cachorrinha. E ela não se abate, ela usa aquilo ali para confrontar Jesus a liberar uma palavra profética para ela. Já que o Senhor me chamou de cachorrinha, mas até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos seus donos. Então o Senhor tem por direito me dar pelo menos um pouco do que o Senhor veio trazer para eles, porque o Senhor falou para eles que veio para eles, mas eu preciso e eu necessito do pouco que vai cair. Já que eu sou cachorrinha, eu quero essa palavra que o Senhor lançou para mim, agora o Senhor é obrigado a cumprir. Vai ter que distribuir para mim um pouquinho. Porque tem que cair, porque cai migalha. Então Jesus finaliza assim, chamando ela o quê? Mulher de fé. Porque Jesus confrontou ela e ela não paralisou. E muitas das vezes é assim, você vem cheio de fé, alguém lança uma palavra, tu paralisa na hora. Porque você recebe e coloca dentro do teu coração. Não pega essas palavras contrárias que lançam na tua vida e coloca no teu coração, não. Despede isso. Pega essas palavras, coloca diante de Deus e usa de estratégia para subir na presença do Senhor. Usa de estratégia para alcançar a tua vitória.
Porque muitas das vezes é assim. Porque a pessoa fala assim, teu filho não tem jeito, sabe? Porque fulano não teve jeito, teu filho não tem jeito. E nós vemos vários testemunhos, porque Jesus ele pega, né, quem está lá no centro de macumba e traz para a presença dele para pregar o evangelho. Jesus pega viciado, drogado, restaura e traz para a presença dele para louvar e adorar e bendizer o nome dele. Então para Jesus não tem problema. Jesus ele não precisa de nada para fazer o milagre, mas nós precisamos. O que nós precisamos para atrair o milagre de Jesus? Nós precisamos ser transformados pela palavra. Porque quando nós aceitamos a palavra de Deus, ela se torna rema. O que é isso? Ela se torna viva. Ela se torna viva. Você vem para a casa do Senhor para pegar a unção. Receber a unção de Deus para enfrentar as tuas adversidades, as suas dificuldades. O que é unção? É capacitação para algo, para exercer algo. Certa feita, um homem lá em 2 Reis capítulo 2, Eliseu, um homem de muita fé, e Elias fala para ele, o que queres? Faz um pedido. E ele fala, eu quero a unção dobrada do que tu tens. O que tu quer, o que tu tem, eu quero em dobro. E Elias fala para ele, se me viste subir, será feito. E a Bíblia fala que ele segue Elias para onde Elias vai. E por último, Elias vai descer ao Jordão. E Elias fala para ele, fica aqui. E ele não fica, ele fala, eu vou contigo. Se eu preciso te ver aí, eu preciso estar do teu lado, preciso estar contigo. A Bíblia fala que eles atravessam, o Jordão se abre, eles atravessam o Jordão e chega do outro lado. Do outro lado do Jordão, o que acontece? Elias é tomado e Eliseu vê. A Bíblia diz que Eliseu pega a capa de Elias, vira para o Jordão, e agora ele manifesta a unção que foi derramada sobre a vida dele. A unção é para atravessar o Jordão, atravessar a adversidade. E muitas das vezes nós precisamos disso, pegar a unção de Deus aqui na casa do Senhor, olhar para o nosso problema e falar assim, eu acabei de vir da casa do Senhor, eu estou cheio da presença do Senhor, e essa enfermidade vai ter que bater em retirada da minha casa, vai ter que bater em retirada da minha vida, porque eu fui na casa do Senhor, receber a unção do Todo-Poderoso, para manifestar a presença dEle através, sabe, dessa unção, para manifestar cura. Meu filho, em nome de Jesus, quando teu filho estiver dormindo, tu fala assim, eu vim da casa do Senhor, e na autoridade do nome de Jesus, tu vai ser liberto, porque a unção é para isso, para quebrar a cadeia, para liberar a palavra profética que vem da parte do Senhor para a tua vida. Você vem na casa do Senhor para isso, para pegar a unção. Interessante na vida daquele homem, que quando lá no capítulo de número 6, quando um rei vem e cerca o lugar onde Eliseu está vivendo, o seu moço, aquele homem que andava com Eliseu, fala assim, ele acorda e fala, Senhor, cercaram tudo. E certa feita, Elias, quando Jezabel quer pegar ele, ele corre para a caverna. Mas Eliseu recebeu a unção dobrada. E nós precisamos aprender com as pessoas que estão aqui em cima, que eles vão cometer erros, mas você não é obrigado a cometer os mesmos erros. Porque hoje, a geração do século 21, o que nós fazemos? Vemos as lideranças errar e fala assim, ele errou, posso errar também. Mas Eliseu, ele não fez isso. Ele está cercado e Eliseu fala assim para ele, Senhor, faz ele enxergar aqueles que estão conosco. Ele não corre com medo como Elias correu. Porque ele pegou a unção dobrada. Ele não precisa errar da forma que Elias errou, ele não precisa correr. E nós temos que ser assim, para ser transformado. Não pise no mesmo buraco que a pessoa está na tua frente pisou. Porque você fala assim, a pessoa pisou, eu posso. Se fulano pisou no buraco, eu posso pisar também. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem quer receber o milagre de Deus, quem tem algo para receber da parte de Deus, não pode andar de acordo com a vida do outro, tem que andar de acordo com a vida que o Senhor quer para você. Se Deus fez você enxergar o defeito de alguém, Ele não quer que você cometa o mesmo erro, por isso que você enxergou. Ora pelaquela vida e não pisa no mesmo buraco. Cresce em Deus. Por quê? Porque você vai muito mais longe do que aquela pessoa foi. Ah, mas minha mãe e meu pai era assim, eu sou assim. Você não tem que ser igual seu pai e a sua mãe foi, porque você vai muito mais longe do que eles foram.
mas você não pode pisar nos mesmos buracos que eles pisaram. Ah, eu trato meu filho assim porque minha mãe me tratava assim e eu estou vivo, estou com saúde até hoje. Não pise no mesmo buraco que seus pais pisaram. Veja até onde eles chegaram, vê se você quer chegar lá ou você quer ir além daquilo. Se você quer ir além, né, do nosso pastor, bênção. Mas a minha visão em Deus é que a unção que está sobre a vida dele, o Senhor tem capacidade, se eu buscar, de derramar dobrada na minha vida. E toda vez que eu achar, intentar no meu coração que ele cometeu um erro, eu vou falar: Senhor, obrigado por me mostrar, porque eu não vou cometer o mesmo, eu vou mais longe. Só que nós vivemos nessa era. Fulano fez, eu vou fazer. Fulano faz, eu posso. Mas Deus quer te levar mais longe, querido. Aquela mulher não ligou para a forma que Jesus tratou ela. Sabe por quê? Ela tinha um foco. Nós precisamos ter foco naquilo que nós queremos. Nós precisamos ter foco. Se o teu foco é onde? Na tua enfermidade, está com uma enfermidade, só o sangue de Jesus para poder te curar, então foca na tua enfermidade. Não entra na casa do Senhor com uma caixa de pedido, você entra com uma caixa. Aí fala assim: Senhor, tá aí, é isso tudo que eu preciso. Você tem que ver quais são as suas prioridades. Aquela mulher, por ela tratar da filha dela, ser terrivelmente demoniada, provavelmente ela passava dificuldade financeira, não trabalhava, tinha que cuidar da filha, era só ela e a filha. Ela tinha diversos problemas, mas ela foi aonde? Jesus. Jesus, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Porque se Jesus trata daquele problema, ela podia cuidar dos outros. Porque tem muito problema na minha e na tua vida que nós podemos cuidar, mas a gente chega aqui e joga nos pés de Jesus. Mas nós temos que focar naquilo que nós não podemos fazer, porque quando Jesus colocar a mão dele ali, nós vamos ter capacidade de resolver todos os nossos outros problemas. Porque Jesus, ele quer fazer aquilo que eu e você nós não podemos fazer. Deus quer agir, mas naquilo que a nossa mão não alcança. Aonde a tua mão alcança, Deus vai te dar capacidade para você ir lá e resolver o seu problema. Mas aonde a tua mão não alcançar, Jesus vai lá ou envia um anjo para rogar pelo teu problema, para poder ministrar a cura, ministrar a salvação no teu lar. Mas você precisa. Você não chegou ainda no seu limite. Você pode fazer mais e você pode ir mais. É por isso que Jesus ainda não colocou a mão nele no teu problema, porque ele sabe que você pode resolver. Então não entre aqui com uma caixa de pedidos, entre com um foco. Jesus, eu preciso disso aqui, porque isso aqui eu sei que eu não consigo resolver. Eu já tentei, mas não consigo. Interessante dessa mulher é que ela tinha uma fé para com Jesus, para ser ministrado o milagre na vida dela. Que Jesus fala assim: seja conforme o quê? O que pedis. Porque ela entrou com a causa que tinha maior importância, maior prioridade. Ela não chegou lá: Senhor, tem 1 quilo só de feijão na minha despensa. Se ela tinha uma filha endemoniada, o maior problema era aquele ali. Então Jesus fala assim: seja conforme você pediu. É o teu pedido. Se Jesus entrasse aqui hoje e falasse para você: o que queres que eu te faça? Aí você vai abrir aquela caixa assim, vai... deixa eu ver aqui o que eu quero. Você está entrando na casa do Senhor, mas você não sabe nem o que é a prioridade para você ainda. Então entre aqui e saiba o que você necessita. Coloque diante do Senhor, e eu tenho certeza. Porque Jesus chega aqui e fala assim: o que eu vou fazer? Ele vai ficar satisfeito com o quê? É tanta coisa que ele tem aqui. Se eu der isso aqui, de repente ele nem vai ver que é a minha mão. Porque tem tanta coisa. Então nós precisamos saber o que nós precisamos de Jesus. Porque Jesus está aqui. Aqui é a casa do Senhor. Quando nós adentramos aqui, isso aqui é um céu profético. Isso aqui é de gesso, tem as luzes, tem. Mas isso aqui é um ambiente profético, onde você chega com a tua necessidade. Tu chega de mão vazia, mas Jesus não te despede de mão vazia. Mas muitas das vezes Jesus até age na nossa vida. Mas é tanta petição que a gente nem sabe se Jesus agiu ou não. Porque às vezes a gente entra com foco e sai com outro. A gente entra pensando numa causa: não, é isso aqui. Aí tocou um louvor, aí não é isso não, é isso que eu preciso. Aí toca outro louvor, não, é esse louvor, e mexeu naquilo. Não, querido, você tem que entrar com foco. Você sabe para que você veio na casa do Senhor. Você tem que saber o que você veio buscar. Para quê? Para quando Jesus manifestar o poder dele, você saber que ele agiu na sua vida.
Porque se você não sabe o que é, se ele agir, você não vai saber que ele agiu. E ele precisa manifestar a glória dele na tua vida. Ele precisa manifestar o poder dele para que as pessoas creiam e reconheçam que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Porque é interessante que eu vim focado nessa noite, que eu estou falando de foco, saber para que nós adentramos na casa do Senhor. Aquela mulher, ela tinha uma enorme dificuldade. A primeira coisa que eu faço quando eu vou ler a palavra do Senhor, eu falo, Senhor, tenta me colocar dentro desse quadro. Porque quando nós adentramos dentro do quadro, nós conseguimos ter compaixão. Eu lembro que a minha filha pegou, né, ela tem alergia a corante amarelo e ela comeu mentos amarelo, colorida, e ficou toda empolada. Eu lembro que a garganta dela fechou no domingo, ela não conseguia falar. E eu já estava ficando preocupado, que ela é faladora, ela fala o tempo todo e não conseguia falar. Eu peguei ela no colo e com lágrimas eu falei, Senhor, me perdoa por não ter vigiado, porque eu sabia que a minha filha tem alergia a corante amarelo. Me perdoa por eu não ter vigiado, não ter cuidado daquilo que tu colocou na minha mão. Eu falei, Senhor, ministra cura na vida dela, ela não está conseguindo falar, Senhor. E terrível é quando uma criança não consegue expressar o que sente, tu fica desesperado. Deve ser por isso que Jesus me deu essa palavra. E eu falei, Senhor, pelo menos a garganta para que ela possa falar, porque ela não está falando e eu estou ficando muito preocupado. E muitas das vezes é assim, nós precisamos entrar dentro do quadro, sentir. Porque muitas das vezes nós estamos enfermos, mas nós somos incapazes de chorar por nós mesmos. Porque o nosso coração está tão endurecido que a gente não consegue sentir dor mais. Mas você precisa sentir. Porque as lágrimas que escorrem do teu rosto, vem um anjo do Senhor e colhe, leva na presença do Senhor e fala que aqui, Senhor, ela está precisando. Ela não está conseguindo nem falar, é por isso que a lágrima está descendo, Senhor. E Jesus, ele faz isso, ele se atenta para você. Sabe que aquela mulher correu e veio gritando, falando para Jesus, Jesus, ela não tem condição nenhuma de te buscar. É por isso que eu estou aqui, ela não tem condição nenhuma. E muitas das vezes nós estamos assim na casa do Senhor, não temos condição nenhuma de buscar a presença de Deus. Estamos tão feridos, precisando tanto, que a gente não tem nem força para buscar. Mas você precisa reagir. O teu coração precisa reagir. E eu lembro que eu acabei de fazer oração e a minha filha falou assim, ela não estava falando. Acabei de falar a oração, eu falei, Senhor, manifesta a tua cura na vida dela, pelo menos a garganta para ela falar. Aí ela falou assim, Pai, Jesus vai me curar? Só que ela não estava falando. Aí ela falou, Pai, Jesus vai me curar? E eu falei assim, filha, Jesus já te curou, filha. Aleluia a Deus. Porque você não estava conseguindo falar, agora você está. E é nesses momentos que nós adentramos dentro do quadro. Você precisa viver a tua realidade. Porque muitas das vezes a gente está passando um momento difícil, mas a gente quer fazer pose de machão, de durão, quer fazer pose de durona. Não, eu sou mulher de Deus, eu não choro. Não, eu vou passar por isso, você vai passar sim, querido. Mas você precisa sentir aquilo que você tem que sentir. Porque você é ser humano, não adianta tentar fingir e achar que é um robô, não. Tem horas que você entra na casa do Senhor e você precisa rasgar o teu coração, rasgar a tua alma. Porque Jesus, muitas das vezes, ele quer a gente assim, ser humano. Você é um ser humano. Você chorar, prova para Jesus, prova para você mesmo que você é de carne e osso como qualquer um. Que você precisa da atenção de Jesus como aquele que nunca viu a face de Jesus, nunca entrou dentro de uma igreja e entra a primeira vez. Aquela pessoa, ela necessita de Jesus a todo custo. Aí você olha para aquela pessoa e fala, aquela ali precisa de Jesus. Mas e você que está com uma enfermidade? E você que está com um filho dentro de casa que só vive nas drogas? E você que está com um marido dentro de casa, sabe que é prova quando tu chega lá? Será que você também não precisa da atenção de Jesus?
Muitas das vezes você está focando na pessoa do lado e é você que precisa ser o foco. Jesus quer tratar e quer curar você, curar a sua família, curar a sua vida. Muitas das vezes nós nos manifestamos para lutar a favor da casa do vizinho, mas não nos manifestamos para lutar a favor da nossa casa. E a Bíblia fala, Paulo fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que os não crentes. Então, se eu não sou capaz de chorar aos pés de Jesus por causa da minha filha, que adianta eu pregar aqui para você? Se eu não sou capaz de chorar por Jesus para fazer uma oração para Ele cuidar da minha família, o que eu estou fazendo aqui falando a respeito do amor de Deus para você? Nós precisamos primeiro tratar da nossa primeira igreja, que é a minha e a tua casa. Se você ainda não tem família, a casa é o teu corpo, é o templo do Espírito Santo. Você precisa se tratar. As tuas feridas, palavras que lançaram contra a tua vida, você precisa se tratar. Procure um homem de Deus, uma mulher de Deus e se trata. Pede oração, faz propósito, mas você precisa da cura do Senhor. Você precisa gastar tempo com a sua vida. Você precisa investir tempo em você mesmo, para que você possa alcançar a bênção do Senhor. Aquela mulher, ela chegou até diante de Jesus. Você pode chegar diante de Jesus hoje, mas você precisa mostrar para si mesmo que você é necessitado. Você é um pobre miserável, porque nós viemos do pó da terra e para lá nós tornaremos. Nós precisamos estar o tempo todo sendo moldados por Deus, porque tem hora que a gente quer colocar o nosso pé para a direita e Jesus fala assim, não permanece, e a gente muitas das vezes pisa em falso, mas nós precisamos reconhecer que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E como fazer isso? Precisamos encarar a realidade que nós estamos vivendo hoje. Eu queria te fazer uma pergunta: qual é a tua realidade hoje? O que você quer, o que você necessita? O que te trouxe até aqui hoje? O tempo tá ruim, o tempo estava chovendo até ainda há pouco. O que te trouxe na casa do Senhor? Religiosidade? Você veio para cá, mais um culto? A palavra pode até ser a mesma, mas lembra que eu falei? Toda vez que você entrar na casa do Senhor, não vem esperando algo novo não, que a palavra ela é a mesma. Mas a forma que você vai entrar na casa do Senhor é que tem que ser diferente. Você está entendendo? A forma que você adentra na casa do Senhor é que tem que ser diferente. A postura que você vai adotar dentro da casa do Senhor é que tem que ser diferente, para poder você sair daqui diferente. O Ministério de Louvor vai estar cantando um louvor. E a minha oração é que Jesus possa ministrar no teu coração e te trazer a sensibilidade. Porque você pode estar sendo assolado há muito tempo e você nem sente mais dor, você é incapaz de chorar. Mas Jesus vai trazer a sensibilidade para você de novo. Porque você precisa sentir aquilo que você está vivendo. Você não pode colocar uma máscara e sair aí fora, sair na rua, não. Nós precisamos sentir, o teu corpo precisa sentir. Porque o nosso corpo, ele é pecaminoso, a nossa carne. E quando a gente chora, nossa alma, o nosso coração, a gente está provando para a nossa carne que nós precisamos de Jesus, que nós somos fracos, debilitados, e que só Jesus pode nos fortalecer. Amém, querido? Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. A tua diversidade As montanhas é para colocar a tua fé em prática, porque Jesus quer te levar mais longe do que onde você está. atravesso me levam pra perto de ti. Jesus pediu para eu trazer essa Minhas palavra, provações não são porque maiores que eu estou vendo que existem muitas pessoas com o seu coração paralisado, devido a palavras lançadas contra a tua vida, devido à adversidade que tem vivido. Mas Jesus quer te tirar dessa paralisia. Chega de esterilidade. Jesus quer te fazer gerar. É por isso que a tua fé está sendo colocada em prova, porque Jesus quer fazer você andar por sobre as águas. Você precisa ultrapassar essa barreira que tem impedido você
você sentir o momento em que você está vivendo. Você precisa sentir, você é carne e sangue, você precisa viver esse tempo. A nossa vida nunca vai ser vista como uma vida em que só tem alegria. Ah, eu me converti, agora é só alegria, é só vitória. É só vitória porque tem luta. Só que a luta traz dor, traz adversidade. E você precisa sentir isso. Porque é de fé em fé e de glória em glória. Mas nós precisamos sentir as dores do avivamento. O avivamento, ele traz isso, ele traz dor. Porque Abacuque, quando ele fala, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, no capítulo 1, primeiro, ele fala, Senhor, por que tu me mostras a iniquidade? Por que tu me faz ver aquilo que eu não quero ver? Você está vivendo momentos difíceis porque você precisa sentir que só Jesus pode te tirar de dentro desse buraco. Só Jesus pode tirar de dentro desse deserto, desse vale, desse poço. Você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer. Porque Jesus fala para mim aqui agora que tem pessoas que nem se conhecem. Por isso é incapaz de chorar. Por isso é incapaz de vivenciar